Oi! Hoje eu quero falar para vocês das minhas primeiras leituras deste ano. Vamos lá? Para você que ainda não me conhece, prazer, eu sou a Lucimara, estou no último ano de psicologia e quando eu terminar vou tentar juntar a leitura dos livros também dentro de um aspecto psicológico ou psicanalítico, não sei. Ainda não sei como vai ser, o que eu vou criar, ou se eu vou continuar só falando de livro e tá tudo bem. Agora eu quero sim convidar você a deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Eu decidi que eu não vou ficar presa com normas. Então, se não funcionou de mês em mês, agora eu vou fazer de 3 em 3 meses o vídeo e vou trazer pra você as atualizações das leituras. Hoje eu tô um pouco rouca, não se importe muito com a minha voz, que vai estar um pouco diferente hoje. Vamos lá então para as leituras. Tem bastante livros que está aqui no meu Kindle. Sim, essa capinha aqui é aquela capinha que eu falei pra vocês que eu ia jogar fora, porque tava com um cheiro meio ruim, mas o cheiro sumiu. Era assim um cheiro de plástico, um cheiro que não tava legal, mas ele acabou que sumiu depois que eu comecei a usar e deixar o Kindle desprotegido não era uma boa ideia. Não comprei outra capinha, então coloquei essa mesma e deu tudo certo, é ela que eu tô usando. Então alguns livros eu vou mostrar aqui, os que eu não consegui achar aqui, se eu tirei alguma coisa eu vou deixar aqui em cima. Eu vou pegar aqui minha colinha, porque agora eu tenho, né, um diário de leitura, que é o meu caderno, e vou usar aqui o meu caderno para saber as minhas leituras. Em janeiro, eu anotei aqui que eu li Gente Pobre. Vamos achar Gente Pobre aqui no Kindle, então. Para aparecer a capa no Kindle, você tem que desligar. E eu não sei porquê, eu estraguei a minha configuração aqui, não está aparecendo a capa. O que é isso? Aqui, gente, tá um calor de 59 graus, por aí. Não entendo nem da onde tá saindo essa rouquidão aqui. Não sei porquê, mas eu relaciono rouquidão com frio ou com vento gelado. Coisas da minha avó, que um dia me colocou na cabeça. Mas depois de 10 anos eu consegui aqui atualizar. Não é muita coisa, mas é melhor do que eu tava, né? Não tinha nada escrito. Aqui, ó. Gente Pobre, de Dostoiévski. Eu vou colocar aqui também, porque tem uma outra capa. Essa foi minha primeira leitura de Fyodor Dostoiévski. Acho que tô dizendo o nome dele certo. Ai, que orgulho ter lido o quê? Um clássico, uma leitura que foi super fluida. Fiquei sabendo um pouco mais dessa literatura russa, um pouco mais sobre esse autor, que escreveu tantos livros, assim, conhecidos e famosos, que eu pretendo ler depois. Foi preso. Então, ele tem as suas escritas antes de ser preso e tem as suas escritas pós. Então é uma coisa assim bem interessante. Estou ensaiando, então começando por leituras mais leves e mais curtas de Dostoiévski, porque eu sei que tem algumas que são bem extensas, bem calhamaço, como Os Irmãos, Caramba, alguma coisa assim, vou deixar aqui. Eu não tenho, mas pretendo um dia ler. Gostei muito dessa leitura de Dostoiévski aqui, onde ele vai por meio de um diálogo. São dois personagens bem pobres e eles se conversam e é uma coisa assim bem gostosa de ler. Foi aquela minha leitura de antes de dormir, uma leitura mais quentinha, uma leitura mais fácil. Eu amei, simplesmente amei Dostoiévski e amei Gente Pobre. Super recomendo. Aí eu não li nenhum clássico. Leia Gente Pobre. Tenho certeza que você não vai abandonar. E ainda vai ficar com uma boa perspectiva de livros clássicos. A próxima leitura foi essa daqui. C.S. Lewis, A Abolição do Homem. É um livro bem curtinho, mas que eu confesso que sim, esse livro aqui deu um pouco de trabalho. Um pouco difícil a linguagem, mas é um assunto tão profundo, um assunto tão necessário. O que eu sinto mesmo é que a gente mergulha junto com ele num lugar profundo para falar sobre essas questões que ele defende, sobre moralidade, sobre a sociedade, sobre amor, sobre como falar e saber falar isso, passar isso pro outro. Enfim, gente, é uma leitura ótima, mas assim, que você precisa estar, para não abandonar, precisa estar realmente dedicando um tempo para isso. Falar, não, eu vou ler isso aqui agora e dar um tempo para isso. Porque se for para aquela leitura rápida antes de dormir, não vai dar certo. Você já vai estar cansado, não vai conseguir entender muito bem, vai deixar ele de lado. Não foi uma leitura tão fácil e tão rápida como a que eu li dele de Cartas de um Diabo, Eu Sou Aprendiz, que é uma leitura bem mais rápida. Parece que nem é o mesmo escritor, mas sim, é. E talvez, acho que por causa de ser um diálogo ali, tenha sido mais fácil, mas enfim. A minha terceira leitura é essa daqui, de Walter Hugo, Mãe, Filho, O Filho de Mil Homens. A minha primeira leitura de Walter Hugo, Mãe, gente, olha. Eu não dava muita coisa para essa leitura, não conhecia o autor, como eu já disse, mas eu gostei tanto da forma que ele trouxe. Ele traz coisas também, assim, tão simples e cotidianas da vida, tão essenciais, que eu fiquei apaixonada, fui procurar tudo sobre ele, sobre o escritor, que é vivão,
não é um escritor que já se foi. Aqui vai contar a história de Crisóstomo, um homem que mora na beira da praia, uma coisa assim, que não tem esposa, não tem filhos, e ele deseja isso, ele deseja alcançar, ter filho e ter esposa. E vai contando e cruzando a vida de várias pessoas, e sai um pouco daquele padrão que às vezes a gente desenha pela sociedade do que é ter uma família, do que é constituir uma família, um lar, o que é ser uma família. E aí ele mostra por outros ângulos e por outras formas esse personagem alcançando essa família, esse lar e vivendo essa coisa que ele busca. É um livro assim envolvente, muito bom, com assuntos muito profundos que eu simplesmente amei. Bom, a quarta leitura é essa daqui, A Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay. Aline Bay é a mesma que escreveu O Peso do Pássaro Morto, a qual eu simplesmente amei. E aí eu vim com essa expectativa para coreografia, para a Pequena Coreografia do Adeus, com a mesma expectativa de O Peso do Pássaro Morto. Então, por causa disso, eu não me agradei muito, não fiquei muito feliz. Eu tenho uma crítica aqui com a forma que é descrita essa mãe, como parece que a culpa de tudo é a mãe, e não é visto, essa mãe não é visto como é vista essa personagem principal, que é a filha. Enfim, gente, Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay, que também é nossa, é brasileira, maravilhosa, escritora, sim, ótima, mas pessoalmente a minha questão e o que me incomodou foi isso. Tirando isso, a escrita é maravilhosa, é envolvente, é fluida, também preferida de muitas pessoas por aí, e é isso. Super valeu também a leitura desse livro. Apenas uma crítica aqui minha, pessoal, insignificante, não se parte com isso e vambora. A próxima leitura é essa daqui, de Robert Fisher, O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma leitura bem rápida. Em poucas páginas, rapidinho você consegue ler esse livro. Mas sabe aquele livro que nem fede nem cheira? Pra mim não surtiu muito assim. Eu não sei muito o que dizer dessa leitura. Se eu leria de novo? Acho que não sei. Ai, gente, que horror. Que dificuldade de falar do livro. Mas aqui tá falando de um homem que é preso na sua armadura, literalmente, e ele vai em busca de se soltar dessa armadura, porque tá atrapalhando a vivência dele com a família, com a esposa, filhos, e isso já se transformou quase que a pele dele. Tá tanto tempo preso dentro dessa armadura que ele já não consegue ser ele, não consegue mais tirar, não tirava pra dormir, não tirava pra comer, coisas assim. Então ele vai em busca de tirar, de se desprender dessa armadura. E aí ele vai descobrindo o que tá fazendo. Que bom, né, que dá tempo de fazer isso. Então, assim, é um livro, assim, que dá pra gente refletir bastante coisa, mas penso que seja um pouco mais direcionados para homens. Ai, não sei. Essa leitura aqui, eu deixei também mais comentários e mais expressões a respeito lá no Goodreads. Eu deixei, na verdade, todas essas leituras eu tô colocando lá. Agora eu aprendi a usar o Goodreads. Aprendi assim, entre aspas, né? Porque ainda tô aprendendo, mas consigo colocar lá minhas impressões, as minhas progressões de leitura, consigo colocar os livros que eu quero ler, que eu tô lendo, que eu já li, e tô gostando bastante de usar essa plataforma. E se você ainda não usa, entra aqui pelo meu link. Você vai entrar e pode perceber que é em inglês, porém tem lá a tradução para português e você também consegue utilizar. Vamos para a próxima leitura? Eu coloquei aqui janeiro, eu tava lendo aqui Uma Vida Pequena. Comecei a ler em dezembro Uma Vida Pequena, gente. Então depois eu falo dele. Eu li também a Aurora. Tá aqui. Gente, eu amei essa leitura. Pensa numa leitura gostosa. Que delícia. De Marcela Ceribelli. Marcela também é autora do podcast de Bom Dia Óbvios. Não sei se você já ouviu esse podcast, conhece Marcela aí nas redes sociais, enfim. Ela tem esse livro e esse livro simplesmente é maravilhoso. Dá pra ver que ela estudou, ela buscou em livros, dá pra ver que ela lê bastante livros, porque ela cita aqui os livros e as frases em livros que ela leu artigos pra isso, então não é um livro fififi. É um livro, assim, muito, muito bom, que vai falar, assim, diretamente com você, mulher, envolvida com essa sociedade, com essa cobrança da sociedade, tanto no seu físico, tanto na sua aparência. Ela vai abordar tanta coisa aqui, simplesmente
5 estrelas para essa leitura, A Aurora, de Marcela Ceribelli. Vai ser uma das preferidas desse ano, com certeza. Eu amei, marquei muita coisa aqui, porque realmente foi uma leitura super, super válida. Gente, eu vou ler só um trechinho aqui do que eu marquei, de qualquer coisa aleatória. Ó. Muitas vezes as mulheres acreditam que perdoar e suportar indelicadeza ou crueldade são sinais de compromisso, uma expressão de amor. Ela constata, na verdade, quando amamos corretamente, sabemos que a resposta saudável e amorosa à crueldade e ao abuso está em nos colocar fora de perigo. Uma das coisas que ela aborda aqui, tá, gente? É amor ou dependência emocional. Isso aqui faz a gente bugar de verdade. De verdade mesmo. O novo espelho, o ódio às mulheres de sucesso. 5 estrelas nesse livro e vai ser um dos preferidos desse ano. Marcela Ceribelli em Aurora. Mira, cadê a blusa? Olha só. Nada planejado isso aqui, gente. Agora vamos falar desse aqui, ó. O Velho e o Mar. Faz um tempão que tava pra eu ler O Velho e o Mar. E eu consegui ler. Outro que eu quero ler é Moby Dick. Eu não sei porquê. Eu relaciono Moby Dick com O Velho e o Mar. Deve ser o peixe, a baleia, não sei. Apesar que lá, Moby Dick, eu acho que é a baleia, né? E aqui é um peixe que eu não vou falar qual é, porque a gente passa quase que o livro inteiro lendo e da luta do Santiago com o peixe. E aí você fica ali e ele fica falando do peixe, como que ele pega o peixe, como que ele arrasta o peixe, como que o peixe arrasta ele. Alguma coisa assim, eu tô estragando, né? O clássico, O Velho e o Mar aqui pra vocês. Mas assim, aí no final você descobre qual peixe era. Ah, Lucimara, você gostou do livro? Ah, gostei, mas... sabe? Uma história, né? É isso. Despertou algumas coisas em mim, que agora eu não lembro exatamente o que me despertou, mas eu coloquei lá minhas impressões no Goodreads também. E O Velho Mar é seller em todo o mundo e também no Brasil. Então, tá? Desculpa aqui a minha ignorância de falar sobre a leitura. É que cada um vai ter uma impressão, cada um vai gostar de alguma coisa. E é uma leitura só. Pra mim foi só mais um livro. Que é assim, Mara, por que você tá falando tudo isso? É porque eu considero um livro bacana, um livro bom, aquele livro que me desperta, que me faz pensar, que me faz chorar, que me faz me lembrar muito depois. E não é o que aconteceu. É isso. Vamos para a próxima leitura. Gente, eu li esse daqui também, ó, O Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. É também um clássico, bem antigão, bem curtinho, e vai falando, vai contando a vida de uma pessoa, de um funcionário público na sua vida ali, e vai contando que ele tem a paixão pela filha do patrão, uma coisa assim, e depois aí começa a descabelar a narrativa, porque ele começa a se comunicar com o cachorro, acreditar que o cachorro tá escrevendo cartas, e no início a gente pensa, ai, será que ele tá brincando? Porque às vezes a gente passa pela nossa cabeça, né? Os cachorros devem se comunicar, né? Será que um cachorro fala com o outro? Então, não é coisa de doido, né? Mas, aí eu lembro do título. Então eu penso, tá. E aí disso, dessa coisa dele acreditar do cachorro falar e tal, do cachorro trocar cartas e se rebelar, vai só piorando. Vai piorando, vai piorando. Ele vai saindo da casinha, uma coisa assim, nesse sentido. E ele acaba aqui no hospício. E aí ele conta dos maus tratos que ele passa. E é uma coisa assim bem sofrida, uma coisa assim que é um clima meio pesado, é um livro que, apesar de curto, é difícil, depois se você ficar pensando e vendo como que essas pessoas que têm essas questões, elas já sofreram muito com isso, né, de ficar em sanatórios ou em asilos, não sei se vocês já viram, ou já conhecem, ou já me ouviu falar sobre o livro O Holocausto Brasileiro, relata muito, se você não tiver estômago para isso, não leia esse livro aqui, ó, muito bom. Isso aconteceu aqui no Brasil, então me fez lembrar desse livro, me fez lembrar dessas coisas, desses horrores, o que ele vai passar lá, né, dos banhos e como essas pessoas, elas são deixadas pela sociedade e até mesmo pela família, né, e mesmo sendo proibido, não se pode mais ter asilo, não se pode mais ter um lugar que se joga as pessoas lá como antes se fazia. Mesmo assim, hoje em dia a gente ainda vê maltratos com pessoas, muitas aspas aqui, como loucas, são deixadas de lado, são ignoradas e vivem à margem da sociedade. É uma coisa muito sofrida, é um livro assim,
que te deixa mal e reflexiva a esse respeito. E eu confesso que ele me surpreendeu no sentido de quando eu peguei para ler, eu achei que seria uma coisa mais engraçada, como no começo estava, ele achando que o cachorro estava se comunicando com outros cachorros por carta e tal. Eu achei que ia ser uma coisa mais engraçada, mas não foi. É um livro pesado mesmo, é no sentido ruim, não engraçado. É nisso que me surpreendeu essa leitura. A próxima é essa daqui, Noites Brancas, também do Fyodor Dostoiévski. Ah, que orgulho de mim! Gente, já li 2 livros do Fyodor Dostoiévski esse ano, gente, que linda! Esse livro aqui também é bem curtinho. E aqui, do qual dos 2 você gostou mais, Lucimara? Do Gente Pobre, gostei mais. Mas esse daqui tá mais fresco aqui na minha cabeça. Então, talvez, com o tempo que passar, talvez eu possa mudar minha opinião. Aqui em Noites Brancas, a gente vai ter 2 personagens principais. Um que não tem nome, que é o Senhor. É como Nastenka, que é a outra personagem, se refere a ele como Senhor. Então, em nenhum momento eu vejo o nome dele. Ou a idade me passa desapercebida também. Mas Nastenka, que é a mocinha, tem 17 anos. E os 2, eles vão se encontrar ali no começo da escrita. E por 4 noites, o livro vai sendo descrito ali. 4 encontros entre ele e Nastenka. É uma história, assim, onde Dostoiévski, ele vai usar muito do melodrama. Onde esse personagem, um rapaz que aparentemente não tem amigos, vive sozinho, tem um emprego ali comum. E a sua alegria, os seus momentos felizes, eram esses momentos de ir pra casa, esse caminho que ele fazia pra ir pra casa, nessa cidade de... E aí eu vejo o diálogo dos 2, respeitoso entre eles, uma conversa gostosa, de um falar, de o outro falar. Fiquei até assim refletindo, nossa, já pensou se tivesse mais pessoas assim, ouvindo o outro verdadeiramente o que o outro tá falando, ou tendo esse espaço para falar, né? Seria tão importante entre as relações, mesmo que não seja relação amorosa, mas essa escuta é tão importante, isso despertou em mim também. Gostei bastante de Noites Brancas, eu penso que vai ser de um jeito final, mas é de outro. Enfim... Noites Brancas é um clássico que bastante pessoa já leu e eu também gostaria de ter esse aqui no meu arsenal, da minha cabecinha, saber qual era essa história. E agora tá aí, tá sabido o que é, tá entendido como é a história e tô muito feliz por ter lido mais um livro de Fyodor Dostoiévski. Agora eu quero falar de Uma Vida Pequena, de Hania Inagiara. Esse livro ficou um tempão no meu carrinho, depois eu fiquei um tempão lendo. Tô desde dezembro lendo esse livro, arrastando pra todo lado. Eu acho que é o livro que eu mais estraguei de ficar carregando pra lá e pra cá, ó. Ele tá todo bagunçado, por mais que a gente tenta cuidar, ele dá uma estragada. Mas enfim, consegui terminar essa leitura, gostei muito, muito, muito. Não me arrependo do tempo que eu usei pra tá lendo esse livro. As pessoas vão falar assim, ai, do que fala Uma Vida Pequena? Ai, de 4 amigos, da vida de 4 amigos. Aí a gente pensa mesmo que vai ficar falando da vida dos 4 amigos. Apesar de ver, de acompanhar todos eles, todos os 4 e mais pessoas, mais personagens como Andy, como Harold e outras pessoas que aparecem, aqui tudo gira em volta da vida de Judy. Judy é o personagem principal. E eu, se eu fosse desenhar Judy, se eu tivesse o talento de poder desenhar, eu desenharia certinho como nessa capa. Pra mim, assim, Hania foi muito certeira. A pessoa que desenhou, eu preciso saber quem desenhou, quem fez essa capa. Porque é exatamente como ela descreve ele. Quando você vai lendo, a gente cria o rosto da pessoa, como seriam os aspectos físicos. E pra mim seria esse daqui. Literalmente, Judy seria essa pessoa aqui da capa, desse jeito. Sem tirar, sem pôr, gente. A mesma coisa que tá aqui. E aí, talvez eu venha fazer um vídeo só dessa leitura. Não sei se isso vai acontecer, porque eu acredito que eu não tenho nenhum vídeo no canal que eu fale apenas de um livro, resenha, alguma coisa assim, até porque eu não sei fazer. Mas ao longo da minha leitura de Uma Vida Pequena, eu fui registrando tudo lá no Google The Arders, as minhas impressões. Quando eu terminava, começava a chorar, eu já ia lá e ia anotando tudo, como tava bem fresquinho aqui, eu já ia anotando tudo lá. Se você quiser acompanhar lá os meus relatos, eu vou deixar também o link aqui do Google The Arders pra vocês. Até metade do livro eu achei que eu ia chorar, porque eu fui com uma expectativa por ver vários vlogs de leitura de Uma Vida Pequena, das pessoas chorando e tal. Eu achei que eu já ia pegar o livro e já começar a despencar a chorar. Não foi bem desse jeito, gente. Mas teve uma hora que as coisas começaram a pegar. Porque ela vai até na metade do livro, se eu não tô enganada, mas com coisas leves e tal. E depois ela começa a falar realmente do que é pesado. Acho que ali na parte 3 do livro, no capítulo 3, se eu não tô muito enganada, aí começa conteúdos que podem gerar gatilhos, conteúdos que não são tão fáceis de estar lendo, e que aí sim a gente começa a realmente sentir mais coisas, ter mais sensações e mais sentimentos ao longo da leitura.
Pra você que não está bem, não é recomendado, porque tem gatilhos assim então tem muitos gatilhos então não é pra qualquer pessoa ler. Se você está assim bem, ai, minha vida tá tudo bem, tá tudo resolvido, não tem nada de errado, eu quero ler uma coisa, eu consigo ler uma coisa pesada e difícil, vai embora. Bora pra leitura. Também não leia rápido. Outra dica. Não leia rápido e não leia se você não está bem. Provérbios, que tá aqui na Bíblia. Provérbios é o meu livro preferido da Bíblia. Como eu já disse, eu leio Provérbios uma vez ao ano. E é um livro assim de cabeceira, um livro que eu tô sempre recapitulando, ou um livro que eu sempre volto para tomar nota. É um livro que eu não vou me cansar, vou sempre ficar lendo. As pessoas têm vários livros. Ah, esse é o livro de cabeceira. Ah, esse não sei o que, esse não sei o que. Meu livro de cabeceira é Provérbios da Bíblia. A Bíblia toda, na verdade, tem muita coisa para ensinar. O Provérbios é o que eu mais amo de paixão. A gente sempre tem um preferido e é Provérbios para mim. E se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, não se esqueça. Escreva aqui algum comentário para me ajudar a YouTube divulgar mais o meu canal. Fiquem bem, beijos e até mais.